Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor. Seja bem-vindo ao estudo das profecias de Daniel. Estamos realizando este projeto de 7 lives. Hoje nós vamos estudar sobre o Daniel capítulo 7 e ainda vamos ter, além da live de hoje, vamos ter ainda do capítulo 8 de Daniel, chegou a hora do juízo. Depois o capítulo 11 de Daniel, o retorno do poderio papal, e depois então o capítulo 12 de Daniel sobre os 1290 e 1335 dias, num total de 7 lives. Queridos, é um privilégio poder partilhar com vocês as verdades das profecias de Daniel e de Apocalipse. São profecias para os nossos dias, são profecias escatológicas. O livro de Daniel e Apocalipse são profecias escatológicas, diferentemente das profecias de Isaías, diferentemente das profecias de Ezequiel e dos profetas menores, de Jeremias e dos outros profetas menores. Queridos, as profecias de Daniel e de Apocalipse são especificamente voltadas para o tempo do fim. Não diz respeito ao Israel literal, como as outras profecias. Portanto, é muito interessante e necessário que nós nos aprofundemos nas profecias de Daniel e de Apocalipse que dizem respeito aos nossos dias. Parabéns para você que está acompanhando essas lives. Parabéns para você que já adquiriu os livros. Você que já adquiriu esses livros, os Revelações de Daniel, os 2 volumes. Todas as lives nós estamos tirando todo o conteúdo aqui desses 2 livros. Revelações de Daniel e também as revelações do Apocalipse. Você que ainda não comprou esse pacote, não é? É um pacote de 6 livros, Revelações de Daniel, Revelações do Apocalipse e também o 7º milênio. Você que ainda não comprou, você tem a oportunidade de comprar a partir de hoje. A partir de hoje você pode comprar o pacote dos 6 livros, o pacote dos 6 livros digitais. É bom avisar que são livros digitais. Esses 6 livros digitais estão custando apenas R$ 97, atendendo ao pedido de muitas pessoas. Muitas pessoas que não compraram naquele primeiro projeto que nós tivemos das 7 lives do Apocalipse, quando o pacote dos 6 livros estava custando apenas R$ 97, muitos não compraram. E mais os bônus, não é? Os bônus valem muito, muito importante os bônus. E desta vez você pode comprar e receber os bônus que estamos colocando à disposição de vocês. É um presente, o bônus é um presente. Quais são os bônus? São 21 capítulos do livro Eventos Finais. Eventos Finais são 20 capítulos. Mas como eu fiz um sermão introdutório, então é o sermão de introdução ao livro Eventos Finais e mais 20 capítulos. Então são 21 vídeos que você pode receber de graça como bônus. Todo aquele que comprar o pacote dos 6 livros, recebe de bônus os 21 capítulos do livro Eventos Finais e 14 vídeos do Apocalipse, cobrindo todo o livro do Apocalipse, e mais 12 vídeos cobrindo todo o livro de Daniel. Veja, portanto, meus queridos, quantos bônus vocês vão receber ao comprarem este pacote. Ao comprarem este pacote de 6 livros digitais, vocês recebem 3 bônus. Um bônus, 21 capítulos, vídeos do livro Eventos Finais, 14 vídeos do livro Apocalipse e 12 vídeos do livro de Daniel, as profecias de Daniel. Então, você vai ter tudo o que você precisa para estudar o livro do Apocalipse de Daniel. Você vai ter toda a informação necessária. Não perca esta oportunidade. Você pode entrar nos grupos. Você pode entrar nos grupos que vão aparecer na descrição. Na descrição aí da live vão estar lá os grupos e a forma como você pode adquirir este pacote por R$ 97. E você vai receber
Lá quando você se cadastra, quando você faz a compra, você vai colocar ali o seu e-mail, não é? E você vai receber através do seu e-mail, presta atenção, porque muitas pessoas me disseram que não receberam, é que foi para o lixo, né? As pessoas não perceberam e foi para o lixo. Você vai receber no seu e-mail um link para baixar os 6 livros. Você vai receber um link no seu e-mail para baixar os 6 livros. E você vai receber também um link para baixar os 21 vídeos de eventos finais, os 14 vídeos de Apocalipse e os 12 vídeos de Daniel. Queridos, tem nos dado muito trabalho. Nós temos trabalhado arduamente. Nós temos trabalhado longas horas, de manhãzinha antes do sol nascer, até a noite, para podermos preparar todo este material, todos esses vídeos. E nós temos mais coisas, novidades que estão vindo por aí, que não vamos falar já. Mas, no momento, são 3 bônus preciosíssimos. Sabe o que é você ter em casa, ter à sua disposição os 21 capítulos, 20 capítulos e o mais a introdução do livro Eventos Finais? Você pode assistir com seus amigos, você pode passar na sua igreja, e depois também os 14 vídeos de Apocalipse, e depois os 12 vídeos de Daniel, além dos 6 livros digitais que você vai ter para pesquisar, para ler, para tirar dúvidas. Portanto, queridos, não percam esta oportunidade. No final desta live, no final da live, os grupos estarão abertos para vocês fazerem perguntas e também fazerem a sua compra, a compra dos livros digitais e receberem também os bônus. Parabéns para você, divulgue. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Muita gente que assiste às lives não está inscrita no canal. Inscreva-se no canal Pastor Samuel Ramos, do YouTube, e coloque ali o seu like. Coloque ali o seu like e também clique lá ative o sininho das notificações para você saber de tudo o que está acontecendo. Antes de nós iniciarmos o estudo desta noite, vamos orar, porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir entender nada. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos entender tudo. Deus vai trabalhar na minha mente, Deus vai trabalhar na sua mente, o Espírito Santo vai nos ungir. Feche os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, meus irmãos e eu estamos unidos em várias partes do mundo. Estamos unidos para estudarmos a tua palavra. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, Pai. Que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente para entendermos as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, para entendermos o tempo em que estamos vivendo. Que o Senhor nos proteja com os teus anjos desta pandemia que está assolando o mundo. Nós dependemos da tua proteção. Todos nós estamos expostos. Que cada um se preocupe, não em tanto se proteger artificialmente, mas que todos se preocupem em se proteger de uma forma natural, fortalecendo o sistema imunológico, não comendo e bebendo aquilo que prejudica a saúde, mas respeitando os 8 remédios naturais que Deus nos deu. E assim o sistema imunológico de todos os teus filhos seja fortalecido, sendo então a proteção contra o vírus, contra as doenças. Derrama o Espírito Santo sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, que todos se ajudem, que todos cooperem com Deus na obediência às leis da saúde. Derrama o Espírito Santo dando sabedoria para entendermos a profecia neste momento. Ouve a nossa oração, Pai, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Eu quero iniciar pedindo desculpas que na live de ontem eu dei uma notícia falsa, um fake news. Eu assisti um vídeo de um professor falando sobre o exílio do Papa Bento XVI lá para a Alemanha, e hoje eu fiquei sabendo que é fake news. Então me desculpem, não procede esta notícia. Nós temos que ser transparentes quando a gente erra,
a gente tem que reconhecer e pedir desculpas. Mas abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 você vai encontrar a visão dos 4 animais. Daniel capítulo 7 foi dado como um complemento de Daniel 2. Em Daniel 2, Deus mostrou 4 reinos, a sucessão, a sequência histórica dos 4 reinos mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E agora aqui no capítulo 7, Deus novamente repete a sucessão histórica desses 4 reinos mundiais. Mas por que Deus repetiu? Será que Deus repetiu só pelo prazer de repetir? Ou ele repetiu como um método, como uma estratégia didática para poder ensinar, recapitular aquilo que foi ensinado no capítulo 2 e poder avançar no tempo? É isso, Deus tem uma didática maravilhosa. Ele no capítulo 7 faz uma revisão do capítulo 2, repete o capítulo 2 e avança no tempo. As profecias de Daniel, que são 4 grandes profecias, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e 9, não é? Capítulo 8 e 9 é a mesma profecia, e o capítulo 10, 11 e 12, que é a última profecia. Então são 4 blocos proféticos de Daniel. Mas o mais interessante nas profecias de Daniel, meus queridos, não é a repetição, mas é a progressão no tempo. Deus repete o suficiente para poder avançar no tempo. Por exemplo, capítulo 2, quando fala da estátua que Nabucodonosor viu no sonho, fala dos 4 impérios e fala que o Império Romano acabou em 476. Em 476 acabou o Império Romano e então surgiram as 10 nações da Europa. Mas para ali no ano 476. E a próxima coisa que aparece no sonho de Nabucodonosor é a pedra lançada sem mão, que é a volta de Cristo. Note que depois de falar da derrocada e fim do Império Romano em 476, aparece a pedra. Agora, no capítulo 7, Deus fala novamente dos 4 impérios mundiais, mas não para em 476. Ele não para ali quando terminou o Império Romano. Ele vai além, falando das 10 supernações e falando também de algo que iria acontecer, nos levando até o ano de 1798. Vocês vão perceber que o capítulo 7 nos leva até 1798, enquanto que o capítulo 2 nos levou até o ano 476. Percebam, de 476, agora no capítulo 7 vai para 1798. E quando você chegar no capítulo 8 de Daniel, que será o próximo estudo, na quarta-feira, você percebe que o capítulo 8 nos leva até 1844. E o capítulo 11 de Daniel e o capítulo 12 nos leva até a volta de Jesus, nos leva até o decreto dominical, nos leva ao período da grande angústia, como nunca houve. Capítulo 12, verso 1 está falando da grande angústia, como nunca houve. Então, queridos, as profecias vão avançando no tempo, até culminarem. As profecias culminam com a volta de Jesus. Louvado seja Deus por estas profecias. Então, vamos ler com vocês o capítulo 7. Abra sua Bíblia e vamos ver aqui o verso 1 em diante. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma, ou seja, a síntese das coisas. Percebam que esta é a primeira visão de Daniel, porque aquele sonho que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2 de Daniel, não foi uma visão que Deus deu para Daniel, foi o sonho que Nabucodonosor teve. Esta profecia aqui do capítulo 7 é a primeira visão de Daniel, do livro de Daniel, é a primeira visão que ele teve. Por isso que começa falando: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho. Agora não era Nabucodonosor que teve um sonho, agora é Daniel. E no sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho, relatou a suma das coisas. Verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande.
Percebam que profecia usa códigos, profecia usa símbolos, mas nós não podemos interpretar os códigos, nós não podemos interpretar os símbolos, nós temos que pedir que Deus os interprete. E Deus, na sua bondade e misericórdia, ele fala dos símbolos e códigos, mas também dá a interpretação. Por isso, quando Daniel viu aqui, na sua visão, que 4 ventos do céu combatiam no mar grande, ventos em profecia significam guerras. Guerras. Isto está em Jeremias capítulo 49 e os versos 36 a 38. Ali fala que ventos são destruições e guerras. Então, a Bíblia também fala que água em profecia, mar em profecia, rios em profecia, ou mar, ou águas, significam povos, multidões e línguas. Isso está em Apocalipse, capítulo 17 e o verso 15. Então, queridos, quando Daniel viu ventos, 4 ventos combatendo no mar grande, eram guerras mundiais. Guerras mundiais, guerras que aconteceriam para serem instalados estes 4 reinos que serão representados pelos 4 animais. Então ele viu aqui ventos no céu combatendo no mar grande, guerras entre os povos das nações. E agora o verso 3. E 4 animais grandes. Daniel viu 4 animais grandes. E o que significam animais na profecia? O capítulo 7, verso 23, aliás, o capítulo 7, verso 17, explica que estes animais são reinos. Capítulo 7, verso 17. Leia comigo. Estes grandes animais, que são 4 reis, ou reinos, que se levantarão da terra. Portanto, animais em profecia simbolizam reinos. São 4 aqui. Verso 3, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ou seja, surgiam dentre os povos da terra. Porque o mar simboliza o quê? Povos, nações. Então eles surgiram, esses reinos, em regiões o quê? Povoadas. Não em regiões despovoadas. Porque eles surgiram do mar, regiões povoadas. E o verso 4. O primeiro animal era como leão, e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Esse primeiro animal representa o Império de Babilônia. O Império de Babilônia dominou o mundo do ano 606 até o ano 539. E queridos, lá no sonho de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, Babilônia estava representada pela cabeça de ouro. Aqui no capítulo 7, Babilônia está representada pelo leão, o rei dos animais. Entendem? Representado pelo leão. Mas este leão também, diz aqui, tinha asas. Nos achados arqueológicos de Babilônia, foram encontrados muitos leões alados, leões com asas. Nas paredes, ali no portão de Ishtar, que foi encontrado em Babilônia, e ele foi montado lá no Museu de Berlim. Eles montaram todo aquele portão, reproduziram este portão de Ishtar, igualzinho como era em Babilônia, com os leões nas paredes. Queridos, portanto, Babilônia era representada realmente pelo leão, exatamente como a profecia está mencionando aqui. E não um leão comum, mas leão com asas. Aqui diz, e o primeiro era um leão e tinha asas de águia. E olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O domínio de Nabucodonosor, ele não continuou. Deus o humilhou. Deus o tirou do trono. Deus o colocou no spa. O spa divino foram aqueles 7 anos que ele ficou comendo capim e bebendo água e recebendo orvalho do céu, andando de 4 no chão, comendo grama e bebendo água. 7 anos ele foi humilhado para que ele reconhecesse que Deus é soberano. Ele era muito orgulhoso, Nabucodonosor, muito orgulhoso. Deus teve que ensiná-lo a lição da humildade, e isto custou
Queridos, o pior pecado que existe é o orgulho. Deus permite que você e eu sejamos humilhados. As pessoas me criticam, as pessoas me perseguem, as pessoas falam, mas eu não me defendo. Deus está tentando me ensinar o quê? Humildade. Deus quer que eu seja humilde, Deus quer que você seja humilde. Quando você pede para Deus ajudá-lo a vencer o orgulho, ele manda o quê? Humilhações. Nabucodonosor, ele foi humilhado, por isso as asas foram arrancadas. Isso tirou então o poderio deste leão que representava Babilônia. E mais ainda aqui diz, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ele foi convertido. Nabucodonosor foi convertido, foi-lhe dado um coração de homem. Ele aceitou o Deus de Israel, ele aceitou o Deus de Daniel. A última menção de Nabucodonosor na Bíblia fala de Nabucodonosor louvando o Deus de Daniel e reconhecendo como o único Deus verdadeiro. Por isso, cumpriu-se a profecia em Nabucodonosor. Agora aqui diz o verso 5. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Este urso simboliza a Medo-Pérsia. Lá no capítulo 2, a Medo-Pérsia era simbolizada pelo peito e braços de prata. Aqui é simbolizado pelo urso, que tinha 3 costelas na boca, representando os 3 povos que a Medo-Pérsia teve que derrotar para possuir o domínio do mundo. Eles derrotaram a Lídia, derrotaram Babilônia e derrotaram o Egito. Quando eles derrotaram esses 3 povos, então eles se tornaram senhores do mundo. Então, Medo-Pérsia aqui é representada pelo urso. E aqui diz que este urso se levantou mais de um lado, porque a Medo-Pérsia é a junção de 2 povos, os medos e os persas. Só que os persas cresceram muito mais. Até hoje, os persas existem no mundo, são os iranianos. O Irã é a Pérsia daquele tempo. Os medos, não se fala mais deles. Por isso que aqui diz que o urso se levantou mais de um lado, significando que os persas, eles cresceriam muito mais do que os medos. Medos e persas, representados pelo urso. E aqui continua dizendo, queridos, no verso 6. A Medo-Pérsia dominou o mundo desde o ano 539 até o ano 331. E então veio a Grécia. E isto é o que está aqui no capítulo 7 e no verso 6. Capítulo 7, verso 6, leia comigo. Depois disto eu continuei olhando e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo. O leopardo, ele é muito rápido. O leopardo não é tão poderoso como o leão, não é tão forte como o urso, mas o leopardo é mais rápido do que o urso, mais rápido do que o leão. E exatamente, a Grécia, Alexandre o Grande, o primeiro rei da Grécia, ele dominou o mundo com uma rapidez maior do que Babilônia, uma rapidez maior do que a Medo-Pérsia. Ele foi muito rápido. Quando ele tinha 25 anos de idade, Alexandre o Grande já era senhor do mundo, com 25 anos de idade. E com 33 anos ele morreu. Durou pouco o império, o domínio de Alexandre o Grande. Ele conquistou o mundo rapidamente, na velocidade de um leopardo. E aqui diz o verso 6, o terceiro animal é como um leopardo, e ele tinha 4 asas. Percebam, o leopardo já é um animal veloz, mas ele ainda tinha 4 asas. Imagine a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo todo. Muito rápido, porque ele tinha asas. E o que mais? E tinha também este animal 4 cabeças. Por quê? Porque estas 4 cabeças representam 4 reis. As 4 divisões do Império da Grécia. Quando Alexandre o Grande morreu, o Império da Grécia foi dividido entre os seus 4 generais. Os 4 generais de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. O Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco ficou com a Mesopotâmia e Síria, Lisímaco ficou com a Ásia Menor e Ptolomeu ficou com o Egito e sul da Síria.
Então, morrendo Alexandre com 33 anos, ele estava exatamente em Babilônia quando ele morreu, e o império foi dividido por estes 4 generais, exatamente como a profecia menciona. Como é que Deus conhece esses detalhes da história? Como é que Deus penetra o futuro e diz nomes, datas, divisões dos impérios, em quantas divisões? Como é que Deus dá todos esses detalhes? Porque Deus é Deus. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece os detalhes da sua vida, meu irmão. Ele conhece os detalhes, os pormenores da nossa vida. Ele sabe da nossa conta bancária. Ele sabe da nossa necessidade de alimento. Ele sabe da nossa necessidade psicológica, emocional. Ele sabe tudo. É um Deus em quem você pode confiar. É um Deus que supre todas as nossas necessidades. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui diz sobre o 4º animal agora, capítulo 7 e o verso 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível e espantoso. Percebam que este 4º animal não tem nome, porque você não encontra no jardim zoológico. Você não vai encontrar no zoológico um animal parecido com este. Você pode encontrar os outros primeiros 3, mas este 4º animal era diferente, terrível e espantoso, diferente de todos. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, o qual devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 10 chifres. Este 4º animal representa o império de Roma. É o império que mais durou. O império romano durou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, ou seja, mais de 600 anos durou o Império Romano. Quando Jesus nasceu na terra, quem dominava o mundo era Roma. Na primeira vinda de Jesus, quem dominava o mundo era Roma. E na segunda vinda de Jesus, que será nos meus dias, nos seus dias, quem estará dominando o mundo? Roma. Percebam, queridos, a profecia mostra que na primeira vinda de Jesus, Roma dominou o mundo. E na segunda vinda de Jesus, a profecia de Apocalipse 13 menciona que Roma, papal, estará dominando o mundo. Roma, sempre Roma. Primeiro Roma imperial, depois Roma papal, mas sempre Roma. O mundo está sendo dominado por Roma. Aqui diz que este animal terrível tinha 10 chifres, representando as 10 nações que surgiram do Império Romano. Com a derrocada e fim do Império Romano, surgiram as 10 nações da Europa, que vocês conhecem, as nações da Europa que existem até hoje, essas nações. Porém, queridos, dessas 10 nações, não existem as 10 nações. Existem somente 7 daquelas 10. Por quê? Porque a profecia menciona que 3 daqueles chifres seriam derrubados. 3 daqueles chifres seriam arrancados. Vejam o verso 8. Vejam o detalhe. Profecia bíblica é assim, não é vaga. Quando você lê as profecias de Nostradamus, eu já li algumas profecias de Nostradamus, quando você lê as profecias feitas pelas cartomantes, ou pelos bruxos, ou por aqueles que procuram descobrir o seu futuro, ler a sua mão, são profecias vagas, abstratas. Mas as profecias bíblicas, elas são exatas, porque elas estão dentro da história. As profecias bíblicas podem ser comprovadas dentro da história, por isso tem nomes, tem datas e tem detalhes que provam que Deus é Deus. A forma mais fácil, a forma mais coerente de você provar para um ateu que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, para você provar que existe Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, é através da profecia. Não vai estudar outras coisas com ele. Vá diretamente aonde? Nas profecias. Porque as profecias provam que Deus escreveu a história antes dela existir.
deu a divisão, a sucessão dos impérios antes desta sucessão acontecer. Mostrou a divisão do Império Romano nas 10 nações da Europa antes disso acontecer. Mostrou que daquelas 10 nações, 3 seriam arrancadas, destruídas e não existiriam mais. Até hoje elas não existem mais. Só Deus conhece esses detalhes. E esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Pai. É o nosso Pai. Eu não preciso de outro Deus. Eu não preciso de outro Jesus Salvador. Eu não preciso de outro Espírito Santo que me conforta, que me consola, que me guia. Não, sim, queridos. Nós estamos felizes com este Deus a quem adoramos e que é o nosso Pai. Aqui diz que 3 daqueles chifres seriam arrancados. Por quê? Porque surgiria um chifre pequeno no meio dos 10 chifres, surgiria um chifre pequeno. Um chifre que surgiu assim como que não querendo nada. Mas derrubou 3 e se fortaleceu. Vejam agora o capítulo 7 e o verso 8. Estando eu considerando os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles, percebam que o chifre pequeno que surgiu, não surgiu em alguma parte do mundo, surgiu no meio dos 10 chifres. A Bíblia mostra o detalhe do local onde surgiria o chifre pequeno. Não era na China, não era na América do Sul, também não era da América do Norte, mas no meio dos 10 chifres, ou seja, surgiria na Europa, porque as 10 nações que surgiram do Império Romano são 10 nações da Europa. Por isso o chifre pequeno surgiria na superpovoada Europa. E este chifre pequeno foi crescendo, mas para crescer mais ele teria que derrubar 3 nações daquelas 10. Que 3 nações foram estas? Nações arianas. O que eram nações arianas? Nações que criam na doutrina de Ário. O bispo Ário ensinava que, como os testemunhas de Jeová hoje, ensinam que Jesus Cristo não é Deus eterno, não é Deus todo-poderoso. Eles ensinam que Jesus Cristo, ele não existiu eternamente com o Pai, que houve um tempo em que o Pai existia e o Filho, que é Jesus, não existia. Eles creem que Jesus Cristo foi criado em algum tempo no passado. O bispo Ário ensinava isto. E ensinava também que o Espírito Santo não é uma entidade pensante. O bispo Ário ensinava que o Espírito Santo não é uma entidade pensante que fala, que age, que corrige, que transforma você. E que o Espírito Santo era simplesmente uma energia ativa. Uma energia ativa. Queridos, estas tribos eram arianas, criam desta forma. Elas não criam no trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, elas foram derrubadas pelo chifre pequeno. Elas não se submeteram ao bispo de Roma. Não se submeteram ao chifre pequeno que surgiu e se foi se fortalecendo no centro da Europa, no meio das 10 nações da Europa. Foi ali que surgiu o chifre pequeno, que é um símbolo do papado. É um símbolo de como o bispo de Roma se fortaleceu, cresceu e dominou toda a Europa. E depois o mundo todo. Vamos continuar lendo então o verso 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres, dos primeiros chifres, foram arrancados. Quem são esses 3 que foram arrancados? Dos 10. Érolos, que foram destruídos, foram derrotados no ano 493. Os vândalos, que foram derrotados em 534. E os ostrogodos, que foram derrotados em 538. Esses são os 3 chifres. São as 3 tribos arianas que não se submeteram ao bispo de Roma e foram desarraigadas, foram extintas. Você não encontra hoje na Europa os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Esses são os 3 chifres que foram derrubados. Vocês estão lendo aí comigo o verso 8, não é? Capítulo 7, verso 8.
Estando eu considerando os 10 chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados, e eis que neste chifre pequeno, que derrubou os 3, né? Neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Quando a Bíblia fala uma boca que falava grandiosamente, é uma boca que falava soberbamente, arrogantemente, querendo ser o dono do mundo. E é exatamente o que o chifre pequeno pretende ser, o dono do mundo, o dono do ouro do mundo, o dono dos bancos centrais do mundo, o dono de tudo, controla tudo. Queridos, aqui diz, no verso 9, percebam que no verso 9 fala sobre o juízo. Vejam o verso 9. Eu continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos. Depois que falou do quarto animal que deixou de existir e surgiu nas 10 nações da Europa, e depois que fala do surgimento do bispo de Roma, o chifre pequeno, o próximo assunto que aparece no verso 9, presta atenção no verso 9, é o juízo celestial. É o juízo celestial. O juízo celestial não viria antes de Roma deixar de existir como império, antes de surgirem as nações, 10 nações da Europa. O juízo celestial não seria antes de surgir o bispo de Roma como cabeça geral da igreja, comandando o mundo, não. O juízo celestial viria num período posterior. Por isso diz aqui o verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Quando a profecia fala de trono, está falando de juízo. É muito importante você manter isso em mente, porque aqui em Daniel 7 fala de tronos. E lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, fala também de tronos. Lembre-se que tronos dizem respeito a juízo celestial, a tribunal. O grande trono de Deus, cercado por 24 tronos, lá no Apocalipse. Aqui não fala dos 24 tronos, aqui no capítulo 7, mas usa a palavra plural, tronos, ou seja, não era um só. No Apocalipse especifica que eram 25 tronos, o de Deus e o dos 24 anciãos. E aqui fala só plural, tronos. Mas está falando de juízo. Qual é a prova que está falando de juízo? Porque o verso 10 confirma que é juízo. Veja o verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante do trono, não é? Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O juízo celestial, ele acontece pela abertura do livro. Assim como lá em Apocalipse, o juízo celestial ocorre pela abertura dos selos. Eram 7 livros, selados com 7 selos, e então Jesus Cristo foi abrindo selo após selo e abrindo. A abertura dos livros ou a abertura dos selos mostra o processamento do juízo celestial. Lá em Apocalipse dá os detalhes, aqui não dá os detalhes, mas fala tronos no plural e fala também livros no plural. São 7 tomos dos livros, que ao se abrirem, mostra o quê? O juízo celestial. E agora vejam também o verso 13. O verso 13 mostra Jesus Cristo, Filho do Homem, vindo até o Pai para receber os livros, para processar o juízo. Capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Ele vinha nas nuvens, mas não voltando para a terra. Ele não estava vindo à terra. Ele estava vindo nas nuvens, mas em direção ao trono do Pai. Ele estava indo na direção do Santíssimo do Santuário Celestial. Onde está o trono do Pai é o Santíssimo do Santuário Celestial. Onde está o trono do Ancião de Dias. Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi dirigido até o Ancião de Dias, onde estava o Pai assentado, não é? Por isso diz o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram
chegar até ele. E foi-lhe dado o quê? O juízo. Ele começou a processar o juízo. E o juízo resulta em quê? O juízo resulta em que os reinos vão ser colocados nas mãos de Jesus. Por isso diz o verso 14, e foi-lhe dado o domínio. É o juízo celestial que mostra que o domínio pertence a quem? A Jesus Cristo. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno. Não passará a outro, e o seu reino é o único que não será destruído. Queridos, agora aqui no capítulo 7, o verso 21. Capítulo 7, verso 21 agora. Eu olhava, e eis que este chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia. Percebam que os outros animais não faziam guerra contra os santos. O leão, o urso, o leopardo. Mas este chifre pequeno, ele fazia guerra contra os santos. Quem mais matou os santos do Altíssimo, quem mais matou os mártires de Jesus Cristo neste planeta Terra, foi o bispo de Roma, através das inquisições. Mais de 50 milhões de cristãos foram mortos. Esta semana passada eu estava lendo sobre a noite de São Bartolomeu, lá em 1572. A noite de São Bartolomeu, que tragédia! Como eles eram mortos sem terem cometido crime nenhum. O único crime dos valdenses, o único crime dos albigenses, o único crime dos huguenotes, o único crime deles era ler a Bíblia. Eles copiavam porções da Bíblia e distribuíam. Eles iam nas universidades e distribuíam entre os estudantes porções dos textos bíblicos que eles copiavam à mão. E, queridos, eles eram acusados, eles eram queimados porque eles eram cristãos, porque guardavam os mandamentos de Deus. Esta era a causa porque o bispo de Roma mandava matar os albigenses, os valdenses, os huguenotes. Queridos, por isso diz aqui, o verso 21, eu olhava e eis que o chifre pequeno, este chifre que surgiu no meio dos 10 e que derrubou 3, não é? Fazia a guerra contra quem? Os santos, e os vencia, porque ele matou muitos mártires. E agora o verso 22. Até que veio o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. E foi-lhe dado o juízo. Só que o juízo dado ao ancião de dias não é realizado pelo ancião de dias. O ancião de dias, Deus o Pai, dá para o Filho processar o juízo. João capítulo 5, verso 22 diz, Deus não julga ninguém. João capítulo 5, verso 22. Deus o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. O Pai que está sentado no trono, ele deu ao Filho o poder de julgar. Mas este detalhe é mencionado lá em João. Esse detalhe não é mencionado aqui. Por isso a Bíblia tem que ser estudada como um todo. Você pega um verso daqui, um verso de lá, um verso de Daniel, um verso de Apocalipse. Você vai juntando, um explica o outro. Só a Bíblia explica a Bíblia. Só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Ninguém mais pode explicar a Bíblia. Eu não estou explicando a Bíblia. Eu estou lendo um verso e levando você a entender outro verso. Um verso explica o outro verso. Mas não sou eu que estou explicando. Eu não estou colocando coisas da minha cabeça. Portanto, aqui diz o verso 22. Até que veio o ancião de dias, o Deus Pai, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Está falando já no final, quando Jesus Cristo voltar, os santos do Altíssimo vão possuir o quê? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Só na segunda vinda de Jesus. Mas agora, o verso 23 volta no tempo. O verso 23 volta no tempo para explicar melhor o segredo do quarto animal que tinha 10 chifres. Veja como agora vai dar mais detalhes, mostrando melhor, dando mais minúcias de como era este quarto animal que tinha 10 chifres. Verso 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra. Lógico, os 3 primeiros animais eram os 3 primeiros reinos da terra. E o quarto animal era o quarto reino da terra, o Império Romano. O qual será diferente de todos os reinos.
e devorará toda a terra e pisará a pés e as fará em pedaços. E o verso 24. O verso 24 é muito importante. Portanto, vamos ler devagar o verso 24, para que você possa entender e assimilar. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Do Império Romano surgiram 10 reinos. E depois deles, depois que surgiram os 10 reinos, o que iria acontecer? Vai se levantar outro, que é o chifre pequeno, que surgiu no meio dos 10, das 10 nações da Europa. Se levantará outro, o qual será diferente dos 10 primeiros, diferente. Por quê? Porque os 10 eram reinos civis, poder civil. Mas agora surge um chifre pequeno no meio dos 10, derruba 3. E este chifre pequeno, ele não é somente um poder civil, ele é também um poder religioso. É alguém que quer ser adorado como Deus. É alguém que combate os santos do Altíssimo, persegue os cristãos, mata os cristãos, fez mais de 50 milhões de mártires. É um poder que toca na lei de Deus, os 10 mandamentos, e muda a lei de Deus. Arranca o segundo mandamento da lei de Deus, lá de Êxodo capítulo 20, que proíbe a adoração de imagens de escultura e ídolos. Ele arranca este mandamento e pega o quarto, e esse é o segundo mandamento, e pega o quarto mandamento e substitui o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles substituíram este quarto mandamento por um outro que diz, guardar domingos e festas. Para você isso não é nada? Você acha que mexer na lei de Deus não é nada? A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Quando nós tocamos na lei, nós estamos tocando no caráter de Deus. Quando nós anulamos a lei de Deus, nós estamos anulando o caráter de Deus, anulando Deus da terra. Isto é muito ofensivo, isto é blasfêmia. Blasfêmia. Tocar na lei, porque Deus é imutável, a sua lei também é imutável. Por isso, Romanos capítulo 7. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Por que a lei de Deus é santa, justa e boa? Porque Deus é santo, justo e bom. A lei de Deus é eterna? Por que a lei de Deus é eterna? Porque Deus é eterno. Por isso, queridos, aqui diz no verso 24, que este chifre pequeno era diferente dos outros, abaterá 3 reis, que foram os Érulos, Vândalos e Ostrogodos, tá certo? Érulos 493, Vândalos em 534 e Ostrogodos em 538. De 538 para frente, o bispo de Roma não tinha mais inimigos. Todas as demais tribos estavam submissas ao bispo de Roma. Agora começou a supremacia papal, chamada supremacia da Idade Média. A primeira supremacia papal, de 1260 anos. Vejam como a Bíblia é bem específica no verso 25. Verso 25. Vamos ler com calma também o verso 25, porque tem muitas verdades dentro do verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O bispo de Roma, o chifre pequeno. Destruirá os santos do Altíssimo. Eu estou lendo a história dos reformadores, de Pedro Valdo, de João Wycliffe, de João Hus, de Jerônimo, de Zwinglio, de Oicolâmpadios, de Calvino. Estou lendo a história de Farel. Estou lendo a história de todos estes reformadores. Queridos, foram queimados, foram martirizados, foram torturados. William Tyndale. Queridos, porque ele foi morto? Tyndale, porque ele traduziu a Bíblia. Lutero, lendo a história dos reformadores, você vê a história do cristianismo escrita com sangue. Não foi só Jesus que derramou sangue. Todos os filhos de Deus, eles escreveram a história do cristianismo com sangue, testemunhando do amor de Jesus Cristo.
Por isso diz aqui o verso 25, este poder, chifre pequeno, que é o bispo de Roma, é o poder papal. Hoje o poder papal pode aparecer sorridente, falando em paz mundial, falando em amor, falando em tolerância, em respeito, tolerância religiosa. Mas, queridos, onde Roma impera, não existe tolerância religiosa. Onde Roma domina, acaba a liberdade de religião, a liberdade de consciência, a liberdade da linguagem. Acaba. Aqui diz, proferirá palavras contra Deus, o Altíssimo. Destruirá os santos de Deus, do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Vocês já perceberam que o mundo todo comemora os dias, celebra os dias de meia-noite a meia-noite? Deus não estabeleceu que o dia começa à meia-noite e termina à meia-noite? Não, queridos. Na palavra de Deus é de pôr do sol a pôr do sol. É de um pôr do sol a outro pôr do sol. Mas eles mudaram os tempos. Mudaram o mandamento que manda guardar o sétimo dia, mudaram para o primeiro dia da semana, mudou o tempo. Tirou o tempo sagrado das 24 horas do sábado e transferiu estas 24 horas sagradas para o primeiro dia da semana. Mudando os tempos. E a lei mexeu exatamente no mandamento da lei que falava do tempo sagrado. Está claro isso, meu querido irmão? Está claro? Isso está mostrando o que o anticristo faria na terra. O anticristo. Todos os reformadores apontavam para o bispo de Roma como sendo o anticristo. Aquele que pretende ser Cristo na terra, pretende ser adorado, pretende ser beijado, pretende ser reconhecido como sua santidade, pretende ter poder para mudar a lei. Queridos, aqui diz que ele perseguiria o povo de Deus por quanto tempo, diz o verso 25. Percebam que Deus especifica o tempo que ele dominaria o mundo. A primeira supremacia papal da Idade Média. E eles serão entregues, estou lendo o verso 25, e eles serão entregues na sua mão por um tempo. Um tempo é um ano. Tempos, plural, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Então são 3 anos e meio. 3 anos e meio. Na Bíblia, o ano profético é de 360 dias. 3 anos e meio de 360 dias são 1260 dias proféticos. Em profecia, diz lá em Números 14, 34, em Números 14, 34, diz que em profecia, um dia vale um ano. Um dia vale um ano. Queridos, então a supremacia papal seria de 1260 dias proféticos. 1260 anos de perseguição ao povo de Deus. Esta perseguição, esta supremacia papal começou em 538, quando os ostrogodos foram derrotados. Agora não tinha mais inimigos do papado. Começou a supremacia, ele começou a reinar com soberania, dominando reis e rainhas e governos por 1260 anos. 538 começou. E 1260 anos nos leva até o ano de 1798. O que aconteceu em 1798? Exatamente quando se completaram os 1260 anos. Queridos, em 1798, no dia 10 de fevereiro, o general de Napoleão Bonaparte, o general chamado Berthier, ele invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI no dia 10 de fevereiro de 1798 e levou-o preso para Valença, na França, e lá ele morreu preso. Uma ferida mortal contra o papado, em 1798. Em 1870, Garibaldi, ele acabou com os estados papais, que eram 20 cidades que rendiam impostos para o Vaticano. Ele colocou estas cidades como fazendo parte da República Italiana. Não mais eram estados papais. E, queridos, então foram 2 golpes. O golpe de 1798, quando acabou com a supremacia papal. E o golpe de 1870, quando acabou com os estados papais. Está claro isso?
Por isso está dizendo aqui que ele perseguiria o povo de Deus por um tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos, 538 até 1798. E agora aqui no verso 26, fala do juízo. O verso 26 menciona que o juízo viria depois de 1798, não antes. Interessante que Lutero, que viveu durante 1517, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, em 1517, foi dia 31 de outubro, e ele viveu até 1546, queridos, Lutero dizia que o juízo estaria no futuro há 300 anos dos dias dele. Lutero falou que o juízo viria 300 anos depois dos dias dele. Ou seja, de 1546, 300 anos nos leva até 1846, não é? Exatamente. O juízo celestial, que nós vamos estudar na próxima live, que é quarta-feira, falando sobre o juízo celestial, começou em 1844. Exatamente veio depois de 1798. Aqui diz no capítulo 7, verso 26, que o juízo seria estabelecido depois, não antes, mas depois que acabassem os 1260 anos de perseguição. Ou seja, vocês estão me acompanhando? O juízo aconteceria depois, numa data posterior a 1798. Por isso, leia comigo o verso 26, capítulo 7, verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. Depois que falou dos 1260 anos, fala, e o juízo estabelecer-se-á. Quando se estabeleceu o juízo? Em 1844. E eles tirarão o seu domínio. É o juízo celestial que está sendo processado hoje, agora, neste tempo presente, desde 1844. O juízo celestial está sendo realizado. É este juízo que vai tirar o poder e o domínio de quem? Do chifre pequeno. O poder papal está com os dias contados, porque ele será derrubado. Seu poder será tirado, diz aqui o verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. Seu domínio? Domínio de quem? Do chifre pequeno. Para o destruir. O chifre pequeno, o bispo de Roma, o poder papal, será o quê? Destruído. Existe uma profecia, queridos. Existe uma profecia do bispo Malaquias, que viveu no século XII. É um santo da Igreja Católica, o bispo Malaquias. E você pode ler sobre esta profecia no site do Vaticano. Lá está, profecia do bispo Malaquias, que fala que dos dias dele até o fim existiriam 112 papas. É uma profecia de um santo católico, dizendo que existiriam 112 papas e que o Papa número 112 seria o Papa do fim do mundo e que Roma seria destruída. Por isso o Vaticano não divulga esta profecia, porque eles não gostam de algo que fala que Roma será destruída. Mas, queridos, a Bíblia menciona que Roma será destruída. Ela não é uma cidade eterna. Nova Jerusalém será uma cidade eterna, mas Roma não é cidade eterna. Por isso eles não gostam desta profecia do bispo Malaquias, que não é uma profecia da Bíblia, é uma profecia de um santo canonizado pela Igreja Católica. Portanto, queridos, aqui diz, verso 26, que nós estamos lendo, capítulo 7, mas o juízo se estabelecerá e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E finalmente, na volta de Jesus, o que vai acontecer? Verso 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aleluia! O reino, o domínio serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é esse povo dos santos do Altíssimo? Você que ama Jesus Cristo e que guarda os seus mandamentos. Você pertence ao povo dos santos do Altíssimo. Eu pertenço a este povo. Você pertence, todo aquele que quiser. Deus não diz você não, você não. Deus nunca exclui. Deus diz, venham todos. Todo aquele que quiser, venha. Todo aquele que ouvir, venha. O Espírito diz, vem. Aquele que ouve diz, vem. E aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Deus não exclui as pessoas. Aqueles que não vão fazer parte do reino
dos santos do Altíssimo são pessoas que escolheram não fazer parte. Mas o sangue de Jesus fez provisão para todos os que quiserem se salvar. Existe perdão para todos poderem se achegarem a Jesus e abraçarem a Jesus como Salvador e podermos fazer parte do povo dos santos do Altíssimo. E este reino, diz aqui, o seu reino será um reino eterno. Aleluia! E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão, verso 28. Queridos, este é o convite que Jesus está fazendo para você. Fazer parte do povo dos santos do Altíssimo. É abraçar a Jesus como Salvador. Deixar que o sangue de Jesus o purifique dos seus pecados. Confessar diariamente os pecados a Jesus. E pedir o poder do Espírito Santo para que habite em você e que faça de você um homem e uma mulher obedientes aos mandamentos de Jesus. Porque os salvos em Jesus obedecem os mandamentos de Jesus com alegria. Aleluia! Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Amém? Amém. Eu quero orar com você neste momento. Feche os olhos. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos chama para sermos do povo dos santos do Altíssimo. Obrigado porque o Senhor fez todas as provisões. Deu o teu Filho amado para morrer por nós. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de qualquer pecado confessado. Por pior que seja o pecado, quando ele é confessado pelo sangue de Jesus, nós somos purificados dos pecados, perdoados e cobertos com a justiça de Jesus. O nosso nome é registrado no livro da vida. Mas agora eu peço que o Espírito Santo venha habitar no coração de todos os salvos pelo sangue de Jesus. E que o Espírito Santo, habitando no coração de todos os salvos pelo sangue de Jesus, nos faça também, não só salvos, mas também obedientes. Obedientes ao nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E nós sejamos obedientes a Ele. E que Jesus volte logo nos buscar. Obrigado pelo privilégio de sermos do povo dos santos do Altíssimo. Em nome de Jesus agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, agora os grupos estão abertos para vocês fazerem suas perguntas, para vocês fazerem também a compra. A compra está ali na descrição, está ali o link para você fazer a compra dos 6 livros, pacote de 6 livros por R$ 97,00 e ganhando 3 bônus. Quais são os 3 bônus? Os 20 capítulos e mais o capítulo de introdução, por isso são 21 capítulos, vídeos do livro Eventos Finais e também 14 vídeos do livro do Apocalipse e mais 12 vídeos do livro de Daniel. Tudo isso será bônus para você que compra o pacote dos 6 livros. Que Deus te abençoe. Nos encontramos quarta-feira, às 8 horas, para a próxima live. Fique com a paz de Jesus. Amém.